Por enquanto não. O professor pode deixar nosso grupo mais para o final. Entendi. Deixa eu ver qual grupo aqui que você está falando. Play. Tá vendo, ó? Tá, vou deixar para o final mesmo porque por algum motivo ele não está aparecendo aqui na minha planilha. Mas sim, vamos ver no final. Então eu vou chamar outro, por enquanto, o Dom Fischer, que é Gabriel Oliveira. Apenas o Gabriel Oliveira, tá aí? Oi, professor, eu tô aqui. Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo. Você preparou o quê? Você quer compartilhar a tela? Vai abrir o programa? Então, eu não fiz nenhuma apresentação, então quer que eu mostre o jogo em si? Mas você preparou a sua fala? Não preparei nada. Tá. Você tem alguma coisa a dizer? Só mostrar o jogo mesmo. Não, o jogo eu vi, Gabriel. O jogo eu vi. Eu queria. A questão aqui é apontar os aspectos matemáticos do jogo. Onde você usou matemático, alguma conta, alguma equação, algum redimensionamento de tela, ou algum cálculo que você tenha feito para transposição de figuras, ou enfim, eu comentei na aula, né, sobre. Não, sobre isso eu acho que eu não tenho muita coisa. Afinal, o jogo é bem simples, então não tenho muita coisa pra falar, não. Tá. Não, o jogo eu vi. O jogo eu vi. Até gostei do jogo, mas a questão hoje era essa. Tá, por enquanto fica aqui em stand-by. Vamos ver. Então eu vou passar, tá? Passar para o Infecto Shooter. Pessoal, Anthony. Ô, Anthony, você falou aí do Infecto Shooter. Tá. Tá, vou deixar para o final. Entendi. Tá. Kids Against Virus, né? Pessoal, Michael e Cleidson, tá aí? Michael ou Cleidson? Não? Então eu vou passar para o seguinte aí. Sleep Sis. Evandro, Caio José e Nádia. Alguém? O Gleidson é do Kids, né? Entendi, Gleidson. Tá bom. Entendi. Tá. O pessoal do Sleep City, não, né? Slugan é free, né? Fernando, Eric, Herbert, Johnny e Pedro. Prepararam? Opa, estamos aqui. Na verdade, a gente pensou só realmente de demonstrar no código as partes, né? Ótimo, tudo bem. O Você vai Herbert, acho que você tinha já meio que dando uma separada melhor. Não sei se você vai querer apresentar ou não. Eu posso começar. A gente divide em partes, que são três praticamente, né? Você fala da parte da apresentação das cenas, beleza? Tá bom. Para Não, mim é beleza. ótimo.
Vocês podem compartilhar a tela se quiserem. Tá bom. Ah, tá habilitado. É, Eu habilitei aqui, isso. Tá, eu vou começar então. Só vou montar aqui rapidinho, fazer uma coisinha aqui. Já vou colocar a tela, tá? Tá bom. Pera aí. Se for demorar muito, eu posso pedir, chamar outro por enquanto. Não, não. É rapidinho. Peraí. Eu espero, não tem problema. Eu vou colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, eu estou. Só que eu acho que eu não coloquei o som, mas eu acho que tá tudo bem. Acho que você compartilhou só a tela do Teams, né? Mas vai abrir aí mesmo? Opa. Abre. Aqui. Tá. Então, professor, Sim, a gente separou as partes que usam matemática, assim como programação é um pouco simples, né, o uso de matemática, sim. mas são mais ou menos três, tá? É a apresentação do jogo, que a gente fez uma cutscene, o cutscene são usados duas vezes, né? E aí, para movimentar, assim, os elementos da cutscene, os sprites, a gente usa um pouco de matemática. E também a movimentação dos sprites, Tá. Como que são esses quer dizer, a usos? movimentação dos detritos, né? É que só tá travando um pouco aqui, carregando, mas eu vou começar falando sobre a movimentação dos detritos. Tá demorando para carregar, acho que porque eu... Vixe. Às vezes é a internet, né? Não? Não, é porque nem precisa de internet, é porque faz um tempo que eu não abro isso daqui, que acabou o Smaug e nunca mais ia abrir. Tá bom, vamos lá. Um pouquinho de dificuldade, mas a gente entra. Já tá aqui, né? Cara, que é isso, velho? Tá... Tá travando? É, mas é o meu computador. Eu acho que eu vou fechar algumas coisas aqui. Também, né? 6 aba aberta. Tá, vamos lá. Nossa senhora. Tá, se der certo, acho que agora foi. Caramba, cara. Bom, mas vamos lá. Então, só para recapitular, professor, três partes, né? A animação das cutscenes, movimentação dos detritos. E a outra parte que eu não falei é um pouco mais simples ainda, mas fala sobre, assim, nosso jogo é digamos que é um scroller horizontal, o personagem vai se movimentando horizontalmente. Aí tem os recordes, né? Aí a gente divide a tela para saber o recorde, assim, onde que ele ficou. Beleza. Não é esse. Mas os outros dois que você comentou, dos detritos, a movimentação, você vai mostrar como funciona? Vou sim. Tá. Que é aqui que fica. Putz, tá lento esse negócio.
Tá, beleza, vamos lá, finalmente. Bom, ó, gente, por conta da matéria de thread também, a gente precisou fazer algumas coisas em threads, e a movimentação ficou em thread também. Mas o uso da matemática entra nos detritos aqui, e detritos no nosso jogo, professor, a gente fala que é os asteroides, que se você colidir com os asteroides, você perde um pouco de vida até perder, e os asteroides também. Aí os dois são o que a gente chama de detrito, né? E a movimentação deles, em matemática, é a rotação, tá? Tem a movimentação de posicionamento, né? Claro, só que a única coisa de matemática nisso é o posicionamento de x e y, né? De coordenadas. Então, dos ângulos, cada vez que a gente desenha, a gente seta os ângulos, e aí é feito dessa maneira aqui, ó. Primeiramente, essa linha, a gente seta um random aqui entre 1 e -1. Isso daqui é a direção. Aí a gente já seleciona a direção que o asteroide vai girar, para cima ou para baixo, né? Esquerda ou direita. Esse 1 menos 1 tem a ligação dele com o ângulo, é o que? Tipo como se fosse Ainda não. 180 graus? O ângulo a gente vai setar para depois. Isso daqui é só para dizer a movimentação, se ele vai girar para esquerda ou direita. Mas isso, o ângulo, aí entra já aqui, ó. Tá, entendi. Então, porque tem a movimentação, a direção, né, esquerda ou direita, aí a cada vez já entra aqui, que é feita uma matemática aqui, ó, uma aleatoriedade que a gente chama de RNG, né? Next float, então ele vai retornar um valor de 0 até 1, né? E aí mais uma velocidade mínima que a gente coloca, se eu não me engano, 0,5, né? Eu acho que... não, 0,2. Então vai ser... significa que o mínimo é 0,2, né? Então ou vai ser 0,2 mais 0, de 0 até 10. Aí tem essa verificação aqui, né? Como é aleatoriedade, pode ser que algumas vezes fique mais do que 1. E a gente não quer mais do que 1. Aí a gente seta para 1. Bom, aí é aleatório, mas é um aleatório que fica fixo ou ele muda, ele vai mudando, assim, aleatório que vai mudando? Cada hora é um ângulo diferente. Cada interação é um valor diferente. Tá. Mas ele vai... É que isso daqui, ele vai rodar várias vezes, né? Então, pode ser que agora ele se movimente em 0,9 à esquerda, o ângulo, né? 0,9 à esquerda. Aí a próxima vez que passar por aqui é 0,2. Então, não é uma coisa fixa. Poderia até ser, mas a gente optou por ter essa, né, aleatoriedade que fica um pouco mais natural. Tá, mas legal. Aí isso daqui é uma verificação para não passar de 1, né? Porque a gente precisa de 1. A gente precisa de 1 para quando desenhar, tem que ser de 0 até 1. Mas por quê? A ideia seria... É que eu tô falando porque quem acabou desenvolvendo esse arte fui eu. Seria a intenção de você entre 0 a 100% do ângulo máximo, da velocidade de rotação máxima, né? Então, por isso que eu tenho aquela verificação que se passa de 1, eu travo em 1. Porque eu só quero que varie de 0 a 100%. Só que 0% ele não giraria. Por isso que a gente tem um valor mínimo. Então, ele vai ser aleatório entre 20% da velocidade máxima e 100%. Tá, entendi. Então, seria essa variação random, né? Seria esse valor. Tá, legal. Pode continuar. Desculpa, eu vou interrompendo, mas pode continuar. Não, beleza. Mas, ô Fernando, você quer falar disso? Aí eu falo do outro, que eu ia começar com a minha parte, né, que eu fiz, que era da distância do mapa, né? Só que aí eu perdi aqui, professor, travou, aí fechou algumas aqui, eu perdi, aí eu comecei aqui. Mas só finalizando, realmente essa última linha que faz realmente sentido, né? Que ele definir um novo ângulo. Na verdade, esse novo valor de ângulo não é que é o ângulo do objeto, mas sim qual a rotação que esse objeto vai ter, né? Então ele tem essa variação aleatória que vai de 0 a, como se fosse 0 a 100%,
né? Tá. Essa é outra variável, que é essa variação ângulo que foi recebida, que é a velocidade máxima, né? Então eu vou variar de 0 a 100% da velocidade máxima. E aí eu tenho Sim. vezes a direção, que é aquele 1 e menos 1, para indicar se você tá girando em Horário ou horário ou anti-horário, anti-horário, isso? né? E é Sim. basicamente isso. E aí tem a questão de a gente aplica, né, essa variável pro ator, né, pro objeto na tela. E aí, toda vez que o ator, né, o objeto, ele atualizar a posição dele, ele vai usar esse valor novo para girar naquela direção. Girar Tá. aqueles graus por segundo. Que é aqui, né? Aqui. No act. No act de um dos dois. Aqui, ó, Isso. ele seta o ângulo para a variável que a gente manipulou lá naquela thread. Aí essa nova variável a gente desenha aqui, que é o ângulo. Ah, tá, saquei. Legal. Então, só Legal. para ficar bem claro que eu não falei, mas o Fernando acabou complementando, não é uma rotação, né? É o ângulo direto. A gente vai meio que incrementando. Sim. Seria mais ou menos. A gente não tá definindo o ângulo diretamente, a gente só tá definindo com que velocidade ele vai girar. Tá, tá. E é isso aí, pelo Entendi, menos essa parte é saquei. isso. Legal, cara. Legal. E a sua parte, você ia falar mais coisa, Herbert, da sua parte, de outra parte, né? Disso daqui, então, já foi, né? Da movimentação, né? Sim, entendi isso aí. Legal. Aqui, Gostei. eu achei, eu tava procurando essa parte aqui, professor, mas tinha travado aí, acabou me embananando. Mas enfim, que é aqui também. Certo? Aqui. Aqui. Bom, ó, o mapa, professor, a gente pode até colocar o jogo aqui para rodar depois, mas ele é bem comprido horizontalmente e de altura um pouquinho menor. Então, para o jogador, ele vai andando, né, voando, na verdade, horizontalmente até o fim. E aí, quando ele morre, tem que ser capturado um recorde, que é onde que ele morreu, né, o recorde dele, a pontuação. Então, fora isso, também a gente utiliza uma HUD que fica aqui no canto inferior esquerdo, que indica para o jogador onde que ele está na fase, se ele está no meio, se ele está no começo, se ele está no fim. Aí tem que ter aí a gente tem que sempre ficar atualizando esse valor para saber onde que ele está e poder atualizar a HUD e a pontuação, né? Então é feito aqui. Basicamente, eu pego a largura do mapa inteiro e divido por 20. Eu pego a largura do mapa inteiro e divido por 20. Aí eu meio que pego uma de 20, né? Uma parte da fase de 20. Aí Tá. Por que você escolheu o 20? É o eu acho que é um valor. estimativa que você achou melhor, assim? Eu achei um valor bom para. É que não precisava ser tanto e nem pouco. Pouco não poderia. Porque, ó, eu vou falar daqui, ó. Não é feito da melhor forma possível aqui, professor. Vários ifs, É meio mas. tentativa e erro, talvez? Não, não. Não? É aqui assim, ó. Se o jogador ele tiver for a posição do jogador for mais ou igual àquela parte da fase, né, aquela unidade, que é uma parte de 20 vezes 19, significa que ele já está lá no final da fase, né? Hum, Porque se são 20 partes e ele já está na 19, só falta uma para chegar até 20, então ele já está lá para o final. hum, Aí eu, aí eu coloco isso, this alterar x, que é para essa variável alterar x é a HUD, né? Que fica um íconezinho aqui. Eu vou colocar depois, porque eu acho que se eu rodar agora, professor, vai travar. melhor por depois, sim. Mas é feito dessa maneira. Então, é uma verificação aqui, tipo, por exemplo, aqui no final, para ficar um pouco mais simples. Se tá mais do que uma vez, mais do que um de 20, aí ele tá no começo, né? Mas como é um if else, ele sempre vai verificar os de cima, né? Então, tá maior que 19? Não. 18? Não. 17? Não. Aí vai indo. 6? Sim. Então, significa que ele está entre 6 e 7. Aí eu já seto a variável de acordo com o que é para estar aqui na HUD. Tá. Ah, entendi como isso funciona. Entendi, sim. Legal. Aí, Tá. por isso que eu escolhi 20. Tipo, não precisava ser mais que 20, porque seria muito detalhista, assim.
não precisasse ser tanto, né? Porque eu vou colocar para rodar aqui, é uma HUD pequenininha e tal, mas seria mais preciso, né? Mas eu acho que 20 Entendi. é bom. 20 me parece um bom número mesmo, verdade. Legal. E aí da pontuação a gente só pega a posição do jogador. Aí essa variável aqui de matemática já não é mais usada. Então, seria só isso mesmo. Aí, isso seria do posicionamento. Eu vou colocar aqui para rodar, porque aí depois a gente já fala sobre a animação, tá? Que tem valores aleatórios e tudo mais. Você consegue espelhar a tela aí, ô Fernando, só para já se preparar? Não sei se é que você que vai falar. Pô. Bom, é aqui então, ó. Vocês conseguem ver aqui? Eu estou vendo. É essa HUD aqui que é manipulado. Fica esse iconezinho verde. Como está sendo espelhada a tela, eu acho que o Teams ele diminui a qualidade da imagem e o frame também, mas ele vai se movimentando, ó. Aí aqui no final tem a bandeira, então seria isso, um iconezinho para se posicionar. É esse ícone aí que você dividiu em 20 partes. Isso. Essa linha amarela é como se fosse o tamanho da fase inteira. Quando chegar aqui no final é porque acabou a fase, tá lá no final. Tá, Então eu tô, digamos que 30% da fase, né? Ainda tem bastante coisa. Tô quase na metade, tá. por conta desse íconezinho aqui. Beleza, professor? Legal. Legal, Herbert. Aí a pontuação, né? Que é só o posicionamento do jogador, do slogan. E bom, seria isso. Essa pontuação varia até que quantos dígitos? Ahn, o float é até o máximo da variável. A gente estava aprendendo isso sobre estrutura de dados, hein, professor? Mas, cara, é muito. Tá É bom. muito, tipo, milhões. É que toda variável estrutura de dados, né, tem um limite. Mas a gente usou a variável float normal. Tá, Então, é muita coisa, legal. mas não sei exatamente não, professor. Tá bom, não tem problema. Legal, legal, Herbert, Fernando. O grupo de vocês tem o Eric, o Johnny e o Pedro também, é isso? Isso. Mais alguém? Mais alguém aí falar mais alguma coisa? Ó, professor, botar aqui no chat, ó. Esse que é o número aí. Que ele armazena até, né? Ah, tá. Então, se o jogo fosse infinito, seria até aqui, queria. Entendi, tá. Legal. Tá bom, só em termos de curiosidade mesmo. Obrigado, Johnny. Herbert, mais alguma coisa para falar aí dessa parte? Olha, olha, dessa parte não, professor. A gente falou dos retritos, da HUD, né, do posicionamento. Faltaria Sim. da animação aqui, se o Fernando tiver aí, eu gostaria que ele falasse. Mas de matemática, seria isso também. Tem a câmera ortogonal, que eu falei para você. Na verdade, eu não falei para você, mas é a câmera ortogonal que a gente utiliza aqui da própria biblioteca do libgdx. Mas também não tem muitos segredos, não. Ele, em questão de layers, né, ele coloca É, uma são várias layers, aí ele pega como se tivesse um na frente do outro. Sim. Legal. É assim, o que eu quero é que vocês me mostrem mesmo o quanto vocês entendem disso, né? Comando, às vezes, você sabe o que ele faz, mas intimamente, né? Melhor avaliar se um comando é melhor que o outro para determinada coisa. E eu estou gostando do que vocês estão me apresentando, tá legal.
E, ó, falando de câmera, então, seria só isso. Realmente a gente, como você falou, do que a gente sabe, dessa câmera aqui eu, sinceramente, não sei muito. Na verdade, não sei nada. Só sei como ela funciona, que foi isso que você falou, que eu falei, né, na verdade. É, Mas a gente só usa do que tá feito já. a ideia ortográfica é pelo nome, né? No caso, é uma câmera que só tá usando duas coordenadas, né? E no caso, no ângulo, em ângulos retos, né? Você tem uma câmera que também é. Qual que é o nome? Aquela que é como se fosse. Eu esqueci o nome da ortogonal e tem a. Aquela que é tipo um ângulo assim. Eu esqueci o nome. Me fugiu o nome agora. Ah, pera aí, eu acho que eu sei qual que é. Perspective, né? Não era perspectiva. Isométrico. Ah, Nós tem uma câmera isométrica também. Que aí ele. O que acontece? Visualmente, né? Ele tem essas perspectivas diferentes, né? Ortogonal, isométrica. Só que aí, no seu sistema de coordenada, você não precisa se preocupar com essa parte visual. Vamos dizer que né, a gente tem os métodos para mover, né, a posição de um ator. Então, se você tá usando uma câmera ortográfica, igual a gente está usando, se você falar assim, ó, sobe o Y para uma unidade, né? No caso da ortográfica, visualmente ele vai subir direto para cima. Se você faz com a isométrica, né, ele vai se direcionar num ângulo, né? Porque seria essa isometria, né, é como se que fosse o ponto de vista de quem tá olhando, né? isso, entendeu? Da Só que no câmera. sistema de coordenada é o mesmo. As pontas da câmera, as 4 pontas das câmeras são paralelas, né? Da ortográfica. Sim, É, questão de quem tá vendo e o fundo. 4 Tá, pontos. mas as duas trabalham com sistema de coordenadas, uma inclui ângulo, eu não saquei muito isso. eu acho que assim, a gente falando de isométrica, normalmente um mapa isométrico, né, ele é visualmente, em vez de a gente ter vamos dizer que você tenha 4 pontos, né? Numa parte no ortogonal. Vamos pensar num quadrado, né? De 1 por 1. Então, esse Tá. quadrado de 1 por 1, né? O no ortográfico, ele é realmente um. Ele é realmente. Você consegue desenhar, o Herbert? Você- Acho que você vai fazer isso, né? mas eu hesitei por um momento de chegar a esse ponto. Mas vai. Usa a fórmula. Usa a fórmula. Porque em matemática o termo isométrico, isomórfico, a gente usa para transformações que preservam a medida das coisas. Isso, é isso mesmo, Isso. professor. Aí tá aí, ó. Aí. Esse desenho isométrico. Ele vai desenhar o. Não, Aí esse seria o isométrico, né? não. O ortogonal, né? Esse é o isométrico que você tá falando, né? Não, o isométrico que eu falo é o. Que é o 45 graus a vida. Sei. Seria assim? Eu não lembro de ter visto dessa perspectiva. Ortogonal e isométrico é igual, meninos. Perspectiva que é diferente. É o nome de perspectiva, então? Perspectiva e isométrico. Ó, eu mandei no chat lá, isso aqui são desenhos isométricos. Isso, é isso. Desenhos de perspectiva, eles têm um ponto Não, de mas fuga. isso daí é de mapa. Não, mas é essa a ideia. Você tá percebendo que a gente não tá. Preserva o Todos os pontos são paralelismo. iguais, é isso mesmo, prof. O que você falou é isso mesmo. Todos os pontos se preservam iguais nas paralelas. Tá. Ah, entendi. Tá. Aí isso tem a ver com o gráfico, né? Do utilizado no jogo. Seria o jeito que seria exibido, né? Os objetos, né? Tá. No caso, assim, em relação à posição deles no mundo, se a gente fosse contar isso, né? Que cada objeto tem a sua posição, né? E aí seria como esse objeto seria desenhado na visão, né? Tem essas câmeras diferentes. Aí acho que a gente tentou explicar bastante coisa que na verdade a gente usou só a ortográfica mesmo, que é mais. Não é que ela é básica, mas é a visão que era útil pra gente, né? Eu não sei nem se tem isométrica, a câmera isométrica no LibGDX, né? Tem Tem, sim. né? Tem. Bom, Tá.
Eu entendi, sim. É que, Entendi. é que meio que foge da parte da matemática, né? Porque a gente não trabalha. A gente tem mais essa ideia, né, do cálculo de visão, mas a gente não Sim. precisa mexer com isso diretamente, entendeu? Vocês Aonde usam desenhar já as coisas. sabendo o que faz, né, visualmente, mas só uma coisa uma característica que vocês já querem fazer ali, aí vocês escolhem, né? É, isso mesmo, até porque tipo, o que a gente passa para ele fazer é só o tamanho da câmera que a gente quer e é de altura e largura, né? De Tá. altura e largura. É mais uma questão de escolha de aspecto mesmo, né? De visão. Isso. É. Ah, legal. Beleza. Ô, Fernando, você pode estar falando desses twins calculators? Ah, sim. Fernando? Ô, Amanda, o seu grupo Ô, eu chamei no começo e aí, como não tinha ninguém, eu fui passando aqui. Eu tinha uma ordem, mas eu fui passando. Aí tem mais 3 para chamar, depois eu volto pro seu, tá? Você vai falar da apresentação, Fernando? Das animações? Aqui, beleza. Tá, então eu acredito que começa aqui, né? Mas como que são usadas essas funções? Olha. Olha. Você gosta. Hum, hum, ah, tá. Aí é o trajeto, né? Da figura. Quer voltar aqui?
Mas essa velocidade você que define ou não? Velocidade de movimento? Você já tô aqui. Olha só. Mas eu entendi, você escolhe esse trajeto, essa função, você escolhe também, né? Ele tá na biblioteca várias, você escolhe o que você achar conveniente, né? É. Que seria algum. Hum. Tá. Legal, legal. Saquei, entendi. Muito bom. Sim, sim. Sim, sim, você entende bem como funciona aí a coisa. Muito bem. Legal. Gostei, pessoal. Muito boa a apresentação. Tem mais um pedaço aí? Ou... A gente utiliza essa Twin Calculator para outros elementos, né? O que a gente falou que é a da bolha. Mas tem vários outros e eu acredito que tem outros modos que a gente usa, né? Como o Fernando falou, usa o sign out. Mas tem... Deixa eu colocar aqui rodando para vocês verem. Mas esse que ele falou é da bolha. Isso Aqui, aí esse daqui você utiliza, né, Fernando? Sim. Aí o da Legal. bolha já é esses daqui, ó, que vai se movimentando. Aí tem outros olhos e outros daqui. Sim, tá. Legal. Legal. Seria isso, então, professor. É isso? Mas eu gostei, muito bom, cara. Legal. Legal mesmo. Obrigado. Agradeço a apresentação aí. Mais alguém vai falar desse grupo? Não? Eu vou tirar bem. Acho melhor não, porque senão não vai ter para os outros, né? Dá para falar sim, eu acho que dá, porque tem mais uma hora ainda. Pode falar, Johnny. Aproveita. Ah, não, senhor, não, tranquilo, tranquilo. Não tem nada para acrescentar? Tudo bem. Não, acho que meu grupo já fez já falou tudo que tinha. Então tá bom, Johnny. Então tá bom, pessoal do Sluga. Obrigado. Então eu vou chamar o próximo aqui, tá? Minha ordem é Stardust Mind. Tá aí, pessoal, é Leonardo, Marcos e Rafael Augusto. Opa, professor, estamos sim. Opa.
Vou fazer aqui então a apresentação. Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver a tela? Tá, tô vendo. Tá. Eu vou explicando aqui mais ou menos como é que a gente fez, professor. É um jogo até que bem simples. Eu já, assim, todos os elementos que aparecem no jogo, eles fazem referência a alguma imagem, que no caso são essas imagens aqui. São as imagens que dão vida aí pro jogo. É uma Aí imagem só- pronta que você vai anexando, né? Isso mesmo. Tá. Eu faço a referência nela e ela já aparece lá na tela. Só que aí eu meio que fiz só coloquei uma letra aqui para ele perder essa referência para mostrar mais ou menos um pouquinho do jogo e aí a gente vai colocando as imagens para explicar. Bom, aqui vai ser o método principal em que ele vai definir o tamanho da tela aqui. Aonde? Desculpa. Ah, no Aqui. Sim, Isso. set size. Tá. Isso, deixa eu até fazer um esqueminha para até explicar depois algumas aqui. Isso você que escolhe é padrão esse tamanho de tela, né? Não, eu posso escolher. Esse daqui eu escolho. Eu posso fazer tipo até o contrário. Posso colocar a altura maior e a largura menor. Eu que defino mesmo. Mas isso tem a ver com ser para celular ou para PC ou não? O tamanho da tela. Sim, dependendo de cada um, você tem que ajustar aqui. É aqui que Tá. se mexe. Entendi. Tá, então aqui, só para dar um exemplo aí do que eu fiz, eu coloquei então. Criei um tamanho de tela. Aí uma exposição que é esse tamanho aqui, tá? Tá. Beleza. Eu vou executar o jogo. Aqui é onde ele dá o nome, né, para a aba. Então aqui tem Stardust Mind. Aí quando eu executo, Oi. Lá embaixo tem refrigerante. tem aqui Stardust Mind, aqui em cima, que é o título, e o tamanho da tela que eu criei. Eu vou só pedir para desconsiderar aqui o personagemzinho que é essa navezinha, que eu já explico também o que é. Tá? Mas beleza, criei a tela aqui. Ele trabalha mais ou menos no esquema do plano cartesiano. Vai ser até importante o senhor saber mais ou menos isso, que quando eu for adicionar cada coisa, ele usa. Só que assim, no plano cartesiano a gente aprende que o meio dele fica aqui, certo? Bem no... O 0.0 ele fica no meio desse quadrado aqui, desse retângulo, na verdade, né? Tá. Aqui ele é diferente, ele vai começar exatamente aqui, ó. O ponto zero dele. A origem é ali no canto superior esquerdo. Isso, e aí o X, então, ele vai aumentando para cá. Tá. E o Y, na verdade, é para cima, né? Fiz errado. Mas o Y, então, ele vai... Não, mentira. Ele vai daqui mesmo. Ele vai crescendo assim. É que é uma coisa que ele cresce para baixo, na verdade, né? Diferente. Tá. É que o X, na verdade... O X você só pensa que ele vai aqui, mas pensando no plano cartesiano, meio que é invertido o Y, né? Isso me confundiu demais aí na programação também. Mas ele vai crescendo mesmo para baixo. Tá. Tudo bem, sim, é só uma rotação ali, uma translação, né, do plano. Isso. Tá. Beleza. Aí, cada coisa na tela do jogo, a gente cria uma classe. E essa classe a gente faz referência essa classe principal, ela chama essa, que é a da fase. Nessa classe de fase, ele vai chamando os outros itens do jogo. Então, como já tem aquele ali que é o personagem principal, como você pode ver, que é a nossa navezinha. Sim. Deixa eu só executar aqui de novo. Aí, ela já está aqui. Dentro da classe dela, eu defini parâmetros que, assim, toda vez que ela chegar no canto aqui, ela não pode, o X dela não pode ser menor que 0. Então ela já trava aqui. Eu tô indo, que não dá pra ver, mas eu tô indo pra esquerda e ela não vai embora, sabe? Tipo, ela não some da tela. Tá. Porque eu defini que aqui ela vai travar. A mesma coisa também pro Y, não pode ser menor que 0. E aí eu também defini um limite também para ela andar. Ó, ela já trava aqui, aumentando o X, e no Y também, ela trava aqui. Mas esses limites você estabelece ou a própria tela que você Eu estabeleço. Eu estabeleço e eu escolho mais ou menos posso dizer,
O que eu acho que é mais jogável assim, porque se eu não colocar, eu vou simplesmente apertando, assim, ó, vou apertando para ele ir diminuindo toda vez o X e ele ia sumir da tela se eu não coloco esse limite, entendeu? Sim. Ele ia Mas eu digo desaparecer. assim, o limite para a direita, você precisa colocar o seu tamanho da tela já não limita isso? Não, não limita. Eu tenho que colocar exclusivamente na navezinha, até onde ela vai. Tá. Quando eu incluir os inimigos, o senhor vai até entender melhor o que acontece, mas eu tenho que colocar nela mesmo. Sim. Eu poderia até. Ela tá parando antes ainda da ponta, né? Eu poderia até colocar para ela parar aqui, certinho. Mas eu preferi deixar assim, que acho que fica mais jogável. Se você quisesse ali na ponta e até o final, como você disse agora, Na ponta, bem como você na. faria a conta para isso? Pra esse Então, deixa eu ver aqui o dele, do player. Deixa eu só lembrar no código onde é que eu coloco que ele trava. Não lembro se no update. Acho que aqui é o limite, ó. É aqui que eu coloco, ó. Update, que é sempre para atualização dele. E aí eu coloco, ó. Se o ângulo X, lá, o eixo X, ele foi maior ou igual a esse tamanho, que é 890, que é esse daqui que a gente chegou, ele vai ser sempre igual a esse, ou seja, ele não vai poder aumentar nem diminuir, entendeu? Sim. Se eu E quiser só... o tamanho da tela é maior que isso, então, maior que esse Isso, é maior que isso, ó. O tamanho da tela, ó, aqui ele vai até 890. A tela aqui, no caso, agora eu confundi qual que é o X. O X acho que é esse. Vai até 1016. Ah, tá bom. Entendi. Entendeu? Aí se eu quisesse aumentar, era só mudar aqui exatamente esse número. Tá. Se quiser, até altero aqui para você ver. Sim. Era essa a minha pergunta mesmo. É só pôr o Deixa eu valor ver. da tela lá. Entendi. Deixa eu colocar um nome aqui. Deixa eu ver se fica bom. Aí tá vendo, ó? Ele trava aqui. Não sei se dá pra ver a navezinha bem no cantinho aqui, ó. Tá. Ah, então tá. Entendeu? Aí, ó, eu Eu acho que é a aumentei. traseira da tela a traseira ali da nave que é o 990 que você pôs agora. Isso, porque a imagem também de referência, ela conta igual esse plano cartesiano da tela. Então eu posso usar aqui também, tipo, essa aqui é a imagem da nave. O 00 dele é aqui também. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Agora eu entendi. Aí por isso que às vezes, se eu quisesse colocar na ponta, eu teria que calcular o tamanho da imagem certinho para parar bem aqui. Legal. Beleza? Beleza. Aí desse daqui foi. O jogo tem todo o fundo preto, mas a ideia é ele se passar no espaço, né? Então a gente colocou umas imagens de estrelas. Vou só tirar esse X aqui que eu coloquei, que aí ele volta com a referência dele. Aí. E aí dá esse efeito aqui. Ó, não sei se dá para ver. Como se fosse o espaço mesmo, várias estrelinhas passando. Sim. Na verdade, o que é? É só uma imagem de um ponto branco em que eu coloco na tela. Deixa eu só lembrar aqui, mas eu coloco ele acho que umas 500 vezes, ou seja, tem uns 500 pontos desse. Cadê? Aqui. Tem 500 pontos desse, eles sempre surgem em uma... Eu faço um cálculo de um pouco aleatório, mas sempre depois da tela, ou seja, acontece mais ou menos isso daqui. A estrela, ela vai vir ou aqui, são 500 que são pintadas, né? Então elas vêm mais ou menos assim. Opa. E elas sempre vão diminuindo o X dela, ou seja, elas vão sempre para a direção daqui, do canto esquerdo. Tá. E toda vez que elas desaparecem aqui, elas vão reaparecer aqui de novo, entendeu? Então eu meio que reciclo essas 500 dando aquele efeito. Não sei se deu para o senhor entender mais ou menos como é que funciona. Em álgebra a gente usa muito essa ideia. Módulo, tamanho da tela. Eu sei o que é isso. Mas aí você que coloca o quanto vai diminuindo isso, você coloca. Eu dou um efeito nela de aleatório. Os inimigos também são assim. Quando a gente chega neles, o senhor também vai entender.
Mas é isso. Tipo, elas vêm nessa... Elas aparecem, na verdade, né? Elas são pintadas fora da tela inicial, que é essa aqui. Fora disso, vão para lá. Assim que elas passam e não são mais vistas, a gente reaproveita. Em vez de excluir elas e desenhar de novo, a gente simplesmente só muda a posição e ela meio que se teleporta direto para cá de novo para passar de novo dando aquele efeito. Sim, saquei. Entendi. Beleza? Entendi. Nesse caso, os inimigos que eu fiz, eles também seguem a mesma linha. Eu vou colocar eles aqui. Mas é um esquema também, ó. Não sei se vai dar para ver. Eu já perdi porque eu sou muito ruim, professor. Pera aí. Tanto que isso até é uma coisa que acontece no nosso jogo. Se eu deixar muitos deles passarem, vai acumulando cada vez mais. Não sei se vai dar pra ver. Ó. Tipo, ele começou com um pouquinho, mas como eu não tô matando eles, estou deixando passar, eles vão aparecendo muito, dificultando muito a jogabilidade. Mas esse movimento do jogo, Rafael, não está aparentando contínuo assim. Isso porque você, na variável X, você está diminuindo muitos pixels? Como assim? Não entendi. É porque o movimento é da direita para a esquerda. Isso. Não está aparecendo contínuo esse movimento. Está aparecendo que ele está num lugar e de repente aparece em outro. É porque tá tipo como se ele fosse travando. um teleporte mesmo. Tipo, ele tá aqui e já vem pra cá. Não, aqui pra mim tá indo... Mais contínuo. Tá indo mais, como eu digo, liso, né? Tá indo liso. Professor, mas acho que isso aí é o compartilhamento do Teams, porque quando a tá. gente roda o jogo, ele funciona normal. Tá bom. Então é coisa pode ser da internet aqui, sei lá. Ou do Teams, como você disse. Tá. Aí a velocidade também dele eu posso definir aqui numa fórmula que a gente fez. Eu posso também fazer ele ser mais rápido ou mais devagar. Deixa eu ver se eu deixar... se eu deixar ele... Deixa eu ver se eu deixar ele mais lento, dá pra o senhor ver melhor também. Ou se vai dar uma travada ainda. Não sei se dá pra ver agora melhorzinho. Mas ele, para mim, aparenta ainda não contínuo o movimento. Ele sai de um lugar, aparece no outro, diminuindo para a esquerda, né? O X diminuindo aí, como você disse, mas não continuamente. Meio que parece que está travando, assim. Mas agora mais lentamente, mas ainda assim essa impressão. Putz, aí... que realmente aqui pra mim ele tá indo normal. Tá indo bom. bem tranquilo Não, até. é só uma pergunta mesmo. Tá, porque esse X que você vai diminuindo para os objetos andarem para a esquerda, esse número da diminuição é você que estipula ou não? Isso, sou eu que faço. É que agora eu não vou lembrar como é. Aqui eu faço um cálculo de velocidade. E aí aqui que eu defino tudo, né? Ele vai sempre indo na velocidade, igual eu disse, meio indo liso assim, mas eu posso definir com essa fórmula se ele vai mais rápido ou se ele vai mais devagar. Tudo, como eu te falei, todas essas imagens que eu busco aqui na referência. Mas aí é só velocidade mesmo, não tem esse número, esse menos 200, não tem a ver com o que eu estou falando. Ele está num lugar e aí, de repente, menos 200 pixels, sei lá, para... Não, esse daqui é o quê? Se o X dele, o eixo X dele, chegar a menos 200, ou seja, se ele bater aqui, ó, faz de conta que aqui é o menos 200. Deixa eu fazer um círculo aqui. Ó, faz de conta que aqui é o menos 200, certo? O vermelhinho. Se ele bateu aqui, ele vai vir, na verdade, ele vem mais ou menos aqui, ó. Entendeu? Eu utilizo o mesmo personagem, o mesmo desenho. Então, se ele bateu aqui, ele simplesmente exclui ali da frente e ele dá um teleporte para cá. E aí, de novo, ele vai fazer a ação de ir para o lado esquerdo. Tá bom. Entendeu? Okay. Entendi. Então, é basicamente isso. Aí o que a gente fez foi implementar com o boss também, que chega meio que atrasado, e com alguns tiros que ele dá, dando
Deixa eu até mostrar pro senhor. Deixa eu só ver se eu fico vivo até ele chegar. Aí não sei se deu pra ver, ele joga um raio e aí logo em seguida ele aparece. Tá dando pra ver? Tô vendo, mas tá naquele bem esquema que eu ligado, te né? falei. Tá Aham. bem Travando bastante. travando, a imagem. Mas eu tô vendo os tiros, eu não tô vendo o movimento. O movimento tá assim, do jeito que eu falei. Tá no lugar, Fica depois se aparece teleportando, no... né? Mas eu vi que tem os tiros e os raios também, sim. Se quiser depois, eu te mando no link. Eu não sei se a... Ô, Marcos, você chegou a subir o vídeo também no YouTube, que aí qualquer coisa a gente manda depois o link pro professor para mostrar mais ou menos como é que ele tá... O jogo em si roda liso, assim, até para dar um exemplo mesmo. Mas, Rafael, era mais o que eu queria que você me apontasse mesmo essa parte. Você está falando da questão das contas, do deslocamento, do tamanho da tela apropriado, a questão matemática mesmo, né? Sim. Então é isso. Tipo, o chefão ali, que é uma nave grandona, ele segue uma ideia também. Ele é gerado mais ou menos aqui e vai avançando. Quando ele chega aqui, ele trava e os feixes de luz que ele atira seguem mais ou menos essa linha também. Eu vou desenhar um só aqui, mas ele simplesmente faz isso. Ele atravessa toda a tela e aí no esquema de todo o resto. Chegou no fim dela, ele simplesmente volta para ser redesenhado aqui e reaproveitado enquanto dá a impressão de que a nave está sempre atirando. Eu tenho uma pergunta, Rafael. Essa linha preta dos limites da tela, você fala muito na posição do objeto fora desses limites. Isso. Ou seja, esse fora, ele existe no jogo. Existe. Existe uma dimensão a mais aí que não é mostrada na tela. Sim. Tá. É a tela que a gente isso você meio que cria para o jogador ver. Isso, Não... é aqui lá, bem no comecinho que eu te falei. Aqui, ó. Esse daqui é onde eu estipulo qual que vai ser o tamanho da tela. Ó, deixa eu até ver se eu consigo... Então, esse é o que se vê. O que você estipulou aí, que você apontou agora, é o que se consegue ver na tela. Isso daqui é o que eu crio que faz que gera aquela tela. Aí a mágica de verdade é tudo que tá de fora, na verdade. É tudo... Opa, deixa eu pegar outra cor. Mas é tudo isso daqui, ó. E essa tudo que tá dimensão fora. a mais, isso que está fora, essa dimensão a mais que existe, você que estipula também ou isso já é pronto? Não, o que tá fora já existe. A única coisa que eu faço cada círculo desse é um elemento do jogo, ou seja, são as estrelas, são o vermelho, que é o inimigo. O que eu faço é simplesmente desenhar eles, mas não dentro da tela do quadrado vermelho, do retângulo preto. Eu simplesmente desenho eles fora e eles vão tendo o upgrade de sempre indo para frente, sempre indo para o lado esquerdo. Mas é o que eu falo, ele simplesmente aparece fora. Por quê? Porque se ele aparece aqui, fica feio, né? Tipo, o usuário vê ele sendo criado. Então, a ideia é isso. O jogador ele só vê essa tela preta. E aí, tudo que eu crio fora e vou fazendo o upload para ele ir andando, conforme o tempo. É esse andando que ele vê, tanto que quando some, ele mesmo, para ele, já não existe mais. Mas, na verdade, existe. É que ele passou para cá sem o usuário ver, entendeu? Então, ele dá a impressão de que é outro novo. Mas não é o mesmo. Tá, eu acho que eu entendi. Essa parte de fora você usa naqueles comandos. Menos 200 quer dizer que você está usando menos para a parte esquerda ali, 200. Isso, sim. Ó, deixa eu ver se... Aqui. Por exemplo, ó, deixa eu pegar do inimigo. Não, na verdade o inimigo acho que é desenhado aqui. Pode ser o da estrela. Ó,
a estrela ela é desenhada sempre. Quando eu falo desenhar, é aparecer. Ela simplesmente aparece. Só que ela aparece fora daquele quadrado. Ó, deixa eu ver se eu consigo até fazer. Isso que é melhor. Aí eu vou mudando, aí o senhor já vai vendo junto comigo. Acho que fica até mais fácil para compreender. Ó, trabalhar com um número mais redondo, assim. Eu mudei, tá 1.700, tá? 1.000 de largura e 700 de altura, certo? Certo, certo. Ó, quando eu executar, deixa eu ver se vai dar para ver, mas o tamanho da tela mudou. Sim, dá para perceber. Se quiser, eu até faço uma mais loucura aqui, para deixar bem explícito. Ó. Assim. Ó, tá vendo? Sim. Eu entendi, aqui, sim. O que eu e faço? aí, nesse caso que você diminuiu, aqueles menos 200 que você está refletindo das figuras lá embaixo, demora um pouco mais, talvez, para aparecer do outro lado. Então, eles ainda existem. É isso que aí eu vou explicar aqui, acho que agora o senhor vai entender certinho. Ó, eles ainda existem. O que eu fiz ali? Eu mudei o tamanho da tela, aconteceu isso aqui, ó. Exatamente isso. Eu diminuí bastante o tamanho da tela, certo? Sim. Ficou isso, mas o que acontece? Todo jogo tá acontecendo normal, ou seja, tem vários inimigos aqui sendo criados, mas eles não estão aparecendo porque eles estão indo aqui por baixo. Entendeu? Tá. Sim. E aí você só vai ver eles quando der sorte de cair um aleatório, e esse aleatório cair aqui em cima, ó, nesse laranjinha aqui. Então, você tem que pensar nisso também quando você redimensiona a tela, quando você põe as dimensões dela, né? Sim, então, não, toda vez quer que apareça, o que não quer, não é? Isso, exatamente. Tipo, o segredo é o tamanho da tela. Se, por exemplo, eu quisesse fazer um jogo que fosse desse tamanho só aqui mesmo, ó. Ó, por exemplo, eu vou deletar isso daqui. Eu quero fazer um jogo que seja só desse tamanho. Tudo isso daqui, eu vou ter que mudar aquele menos 200, vou ter que mudar tudo para ele simplesmente caber aqui. Tá. Para ir reto e eu conseguir fazer todo o jogo. Ó, e mesmo assim, ó, esses daqui de baixo ainda, ó, não aparecem, entendeu? Tá. Saquei, Rafael. Então, tem um trabalho aí, pensar em dimensionar as coisas, aparecer do jeito que você quer. É um plano cartesiano, só que é o que eu falo, tipo, o que a pessoa vê é o que eu escolho, entendeu? Tipo, eu escolho mostrar para ela até onde ela pode ver dentro desse plano cartesiano. Só que todo o segredo, toda a mágica de colocar os personagens, colocar os inimigos, colocar as estrelas que compõem o cenário, eu coloco fora desse campo de visão. Saquei. Entendeu? Legal, Rafael. Mais algum aspecto aí? Professor, acho que sinceramente É isso. É isso mesmo. Legal. É isso. Tá bom. Beleza? Obrigado Ele aí também trabalha com. Que é aquele negócio de falso e verdadeiro, que é mais binário, né? Por exemplo, quando o personagem, sei lá, encosta no inimigo, ó. Aí tem um binário que coloca ele como verdadeiro, e aí tem a tela de game over, mas acho que é só isso mesmo. Tá. Eu sei o que você tá falando, sim. Tá bom. É isso. Legal. Obrigado pela participação. Imagina, professor. Obrigado a você pela atenção. São só os três mesmo, né? O Leonardo, o Marcos e o Rafael Augusto, certo? Isso mesmo. Legal. Valeu. Valeu, professor. Pessoal, chamando o próximo aí, Tomb Runner. Pessoal, é Nicolas e Lucas Canucci. Estão ouvindo, professor? Oi, tô ouvindo, Nicolas. Eu vou mostrar no código aqui mesmo. Não é muita coisa, o jogo é simples. Tá. Mas no código mesmo já dá conta. À vontade. Aqui, pronto. Eu vou começar mostrando como que eu faço a barra de vida do jogo. É um jeito interessante, porque eu crio ela com essa barra de vida aqui que eu digo, dos inimigos também, só para mostrar. Eu crio ela usando um pixel branco, praticamente. Então, todo o resto vai no código. A cor, o tamanho, ele diminui quando toma dano. Então, aqui embaixo, deixa eu ver aqui no meu método
desenhar a vida, eu vou pegar o X, o Y da onde eu quero desenhar, o tamanho e a altura, a largura e a altura da barra de vida. Aqui eu verifico se ela está acima de 60% de vida, então deixo verde. Se estiver acima de 20%, eu deixo laranja. Se estiver abaixo disso aqui, eu deixo vermelho. Tá, esses 20%, 60% você escolheu pensando mais no bom senso mesmo, né? A questão. Sim, para a pessoa saber, você está com pouca vida, está vermelho, você está morrendo, com mais você já está bem de vida. É basicamente isso, para a pessoa olhar e saber com a situação ali, só batendo o olho. Tá. Agora eu vou falar do inimigo que ataca a distância. Eu vou falar só dele, porque os outros dois funcionam da mesma maneira. Não tem necessidade. Quando eu crio eles na posição XY que eu escolho. Isso aqui eu vou mostrar depois como é que eu escolho, que é a posição aleatória na tela. Aqui no update, aqui tem uma variável que eu uso para controlar a animação do inimigo. Então, a cada frame, esse delta time aqui é basicamente quanto tempo demora entre um frame e outro da tela. Ele conta isso. E com isso aqui eu consigo contar quanto tempo passou, se ele precisa ou não atualizar a animação, esse tipo de coisa. Mas esse tempo você controla ou não? Esse tempo, esse aqui é entre uma tela e outra, porque o jogo, quando ele roda, sei lá, 60 vezes por segundo. A velocidade você estipula. Sim, eu controlo para rodar 60 vezes por segundo. Esse delta time é só o tempo que demora de uma tela para outra rodar. Tá. É o mais exato que o próprio programa faz aqui, uma conta. Tá. Aqui o Y, eu posiciono ele na posição atual dele, menos a velocidade, que eu quero que ele desça a tela. O que controla como é que fala? Se ele está subindo ou descendo aqui, se ele é positivo ou negativo, como no caso eu quero que ele desça, é negativo aqui. Aí eu faço vezes delta time, para que se no caso o computador da pessoa não rodar o jogo a 60 frames por segundo, o jogo não fica mais devagar. Então, sempre está do mesmo jeito, independente da quantidade de frames. Se tiver 10 frames, vai rodar do mesmo jeito, com 20, mesma coisa. Ao infinito. Mas aí você tá multiplicando só você não está multiplicando a diferença, né? Não, sim, só a velocidade. Velocidade, tá. Só a velocidade. Aqui eu estou verificando se ele está, como é que fala, fora da tela, porque ele vai aparecer da parte de cima da tela e vai estar o final da tela embaixo. Então, se ele chegar no final da tela, não der mais para ver ele, eu removo ele da tela. Aqui para as balas eu faço a mesma coisa, só que eu faço verificando pela classe da própria bala. Então, se a bala estiver fora da tela, ela vai ser removida, porque ele atira esse inimigo. A única diferença. Aqui no final tem uma lógicazinha que eu faço, que ele tem uma lista de balas que são as balas para remover depois e as balas que estão no jogo. Aí, para eu não remover da lista na hora que ela está rodando, para não dar nenhum erro, então eu removo depois de uma outra lista que eu adicionei aqui. Tá. Aqui embaixo eu mexo o retângulo, como é que fala, né? A colisão do jogo eu faço por retângulos, então eu basicamente movo um retângulo, pego o X e o Y do jogador, aqui no meu método aqui da minha classe BaseEntity, que é a base dessa aqui. Eu mexo o retângulo para, depois de atualizar tudo, eu mexo o retângulo para, como é que fala, posicionar o quadrado para verificar as colisões de bala, quando encostar no jogador, esse tipo de coisa. Aí aqui embaixo, agora sim dá para ver a lógica da barra de vida aqui. Então ele vai desenhar aqui pegando o X do inimigo, o Y do inimigo, mais a altura, um pouco, e mais 2 aqui, que é meio com offset, que eu coloquei, para ele ficar um pouquinho acima do inimigo, não ficar grudado na arte do inimigo. Então a barra de vida aparece exatamente em cima, independente de onde estiver. E aqui eu estico a barra de vida pelo tamanho do inimigo. Então ela vai ficar do tamanho do inimigo no máximo, e quanto menos ela vai ficando menorzinha. Mas quando ela está cheia, ela está do tamanho do inimigo. E aqui a altura da barra de vida, para ser um pouquinho alta, para você conseguir ver.
a vida do inimigo. Aqui, a lógica é tirar do meu inimigo. Então aqui eu tenho um timer, ele conta usando o tempo de cada frame, entre um frame e outro. O timer acho que eu defini lá em cima, se não me engano. Eu não sei onde eu defini agora. Ah, não está definido por padrão, então não coloquei nenhum valor. Aqui o timer. Se o meu timer for maior que o tempo que eu defini, aqui tem o timer que eu defini. Deixa eu ver quanto que eu coloquei. O timer aqui 1 segundo. Então a cada 1 segundo, aqui ele só está contando o tempo. Então se o tempo que passou for maior que 1 segundo, ele atira. Basicamente isso que ele faz aqui. Ele cria uma bala e atira. Esses tiros, então, são automáticos, com Sim. tempo. Ele conta 1 segundo, atira. Conta 1 segundo, atira. Sim. Agora eu vou mostrar o player. Que inimigo, todos os outros 2 inimigos são a mesma coisa que esse aqui. Um pouco menos complexos, porque eles não chegam a atirar, eles vão para um lado só. A única coisa que muda do outro inimigo é que, em vez de ele se movimentar de cima para baixo, ele se movimenta da direita para a esquerda. É bem simples. Aqui o player é quase a mesma coisa que ele, só que aqui eu pego o input do jogador, né? Quando ele aperta uma tecla, ele faz alguma coisa aqui. Mas é basicamente a mesma coisa. Aqui, quando o jogador aperta para cima, eu aumento a posição Y dele, fazendo aqui a velocidade vezes o delta time, que nem o inimigo mesmo. Eu ainda não entendi muito bem. A velocidade vezes o delta time, você está aumentando a velocidade, é isso? Não, está diminuindo. Está diminuindo. É porque o que acontece? A velocidade tem que ser maior caso o jogo esteja rodando mais devagar no computador, digamos assim. Com menos frames por segundo. Então, tá. Ele tem que se mexer mais para compensar essa lerdeza do jogo da pessoa, entendeu? Saquei. Legal, entendi. Aqui eu fiz uma verificação se ele chega no final da tela, então se tá certo. Se ele encosta no fundo da tela e não passa do fundo da tela, ele não sai da tela, o jogador. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu estou pegando o tamanho da tela por um método do LibreDX, menos o tamanho do jogador. Não me engano, não sei se aqui é direita ou esquerda agora, mas provavelmente é a direita. É direita. Você vai pegar o X atual do jogador, vai verificar se ele é maior que o tamanho da tela menos o tamanho do jogador, a largura do jogador, né? A largura da tela e a largura do jogador. Se for, ele vai manter essa posição para ele não sair da tela. Para a esquerda a mesma coisa. E aqui ele também mexe o retângulo dele. Acho não tem mais nada. Não. Aqui a lógica de tirar dele é a mesma coisa. Então não tem muito o que falar. Tem aqui a parte de thread, né? Que também é outra coisa que eu faço. Então aqui, ele calcula o tempo que é entre um frame e outro, o tempo que cada tela tem que ficar cada frame tem que durar no jogo aqui. Então é 1000 dividido por 60, né? Seria em milissegundos aqui. Aqui eu pego uma variável e calculo, eu pego do próprio sistema o tempo que ele iniciou o programa, o tempo, aí ele faz o programa e aqui o tempo depois. Então ele vai calcular basicamente quanto tempo demorou para ele fazer esse aqui que eu queria, esse update, que foi aquele ali de mexer o personagem e tudo. É que eu vou verificar se o tempo que ele demorou for menor que o tempo que eu queria em 60 FPS, em 60 segundos, eu vou pegar aqui e vou mandar a thread dormir por esse tempo que está faltando, para evitar que ele rode mais rápido do que o meu jogo. Então ele vai rodar 60 frames. Esse 1000 por 60 é um padrão ou você foi por tentativa e erro ou fez alguma outra coisa? Não, padrão. Aqui seria 1 segundo em milissegundos. Tá. Então aqui é o tempo em milissegundos que tem que ficar a cada 60 frames, né? Quanto um frame tem que durar em milissegundos. Tá. Agora eu vou mostrar esse aqui. Aqui embaixo é a parte do jogo principal.
Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma coisinha que eu faço, que é o... Eu vou contar... isso aqui eu estou contando para fazer a dificuldade, para aumentar a dificuldade do jogo, que ela aumenta com o tempo, para o jogo não ficar muito parado. E aqui para melhorar o jogador. Então, isso aqui eu comparo com a pontuação dele no jogo. Cadê? Aqui. Se a pontuação atual dele for maior que a pontuação que eu coloquei ali para aumentar a dificuldade, aqui em cima, aí ele aumenta a dificuldade de todos os inimigos e ele aumenta mais um aqui para ele não ficar rodando toda vez. Então, a cada vez ele roda uma vez aqui, ele aumenta uma vez, aí vai dobrar o valor, aí vai aumentando a cada 2.000 e 2.500 aqui no caso, como eu coloquei aqui. Tá. Para melhoria do jogador é a mesma coisa. Eu coloquei aqui um valor. Aí toda vez que bate esse valor, ele melhora o jogador e aumenta o valor necessário para fazer a próxima melhoria. Aqui embaixo não tem mais nada de matemática. Tá. Ok. E agora eu vou mostrar o gerador de inimigos. Eu vou mostrar só de um, porque os outros são iguais também. Não tem necessidade de mostrar os outros. Então aqui, eu tenho um timer também que eu uso só para contar o tempo que passou, um timer mínimo e um timer máximo que eu vou verificar aleatoriamente se vai ser... É para ser um valor aleatório entre o valor mínimo e o valor máximo para gerar o inimigo, basicamente. Por isso que tem esses valores. Mas esse mínimo e máximo é dado é uma coisa padrão? Não, eu que escolho. Eu defino, então eu consigo mudar para cada inimigo. Então eu consigo fazer um inimigo surgir mais rápido, mais devagar, do jeito que eu quiser. Então aqui eu calculo o valor aleatório do próximo, quantos segundos vai demorar. Aí aqui eu tiro a diferença para evitar que ele passe do valor máximo, eu tiro o mínimo do máximo, e depois eu aumento o mínimo para tirar a diferença que eu tirei aqui. Basicamente, isso aqui é só para evitar que ele passe do valor máximo, que tem hora que ele passa. Sim. Conta do random. É, mas legal, tem que fazer, legal isso aí. Vamos ver. Aqui é o jeito que ele cria os inimigos. Então ele vai tirando o tempo aleatório que ele gerou para cada inimigo. Passou do tempo que ele gerou, ele vai criar um novo inimigo aqui e vai escolher um novo tempo aleatório. Basicamente isso aqui de matemática. Aqui tem verificação de retângulo com retângulo, mas isso aqui não tem conta que eu faça, o próprio programa faz isso aqui. Ele verifica se um retângulo sobrepôs o outro e faz o que eu peço. Aqui é thread também, eu já mostrei a mesma coisa da thread do jogador. Eu só calculo os frames aqui, o tempo que ele tem que ficar em cada frame. E a última que eu vou mostrar vai ser o fundo agora. O fundo que ele se mexe. Aqui no caso, o fundo ele funciona basicamente com duas imagens. Tem duas imagens iguais, deixa eu ver se eu consigo mostrar a imagem aqui. Ele tem duas imagens iguais, ele vai pegar essa mesma imagem e renderizar duas vezes, uma em cima da outra, para parecer que está sempre se mexendo. Por isso que aqui eu tenho duas alturas, o Y1 e o Y2. O Y é o 0, uma altura normal mesmo, e a 2 ela pega a altura do Y1. A altura do Y1 não, da textura, né? Mas seria a mesma coisa que pegar a altura do primeiro. Mas não entendi isso. Ela pega o mesmo que o Y, mas o Y é 0? Não, é que eu falei errado, ela pega da textura. Ela pega da imagem, então ela vai pegar... É que é a mesma coisa, vai falar a mesma coisa, mas ele vai pegar aqui, ele vai pegar o tamanho daqui, e aqui vai ser o Y2. O Y1 é aqui embaixo, que é essa imagem, e o Y2 vai começar em cima da primeira imagem. Tá. É que os dois, eles se mexem para baixo, então é a mesma coisa de todos, a velocidade vezes o delta time. Aqui mexer alguma coisa. Aqui se verificar se o Y mais a textura vezes a escala, porque escala, acho que eu não usei escala, não sei porque está aqui, mas tá bom. Se o Y mais a textura
for menor ou igual a 0, ele vai mudar o y2. Então, quando o y1 não estiver mais visível, o y1 vai parar em cima do y2. Então, do tamanho da tela, ele vai parar em cima do y2. E assim é para os dois. Aqui é o vice-versa, né? Quando o y2 estiver fora da tela, o y2 vai parar em cima do y1. Tá. Esse vezes escala, se você tirasse, não ia mudar nada. Esse multiplicado pela escala aí, o y2 igual a y1 mais textura, vezes escala. Eu mais não usei para escala. baixo. Acho que eu não usei. Aqui, a escala tá igual a 1, eu não usei. Eu deixei aqui porque eu achei que eu ia precisar usar, mas se eu tirar também não faz diferença. Sim, tá. É basicamente isso. Aqui tem a thread, outra thread, mas é a mesma lógica. Só não deixo rodar mais de 60 vezes por segundo. E só. Legal. Basicamente isso. Legal, Nicolas. Boa. Usou bastante aí, bastante conta, bastante... você e o Lucas Canuti só, né? Só vocês dois? Só nós dois. Tá, legal. Ótimo, obrigado pela apresentação aí, Nicolas. Roda dos Esquecidos. Rafael tá aí? Rafael não? Rafael da Silva? Não. Não vejo aqui, prof. Tá, então volta você, Amanda e o Washington, né? Tá jogando. Amanda e o Washington. O William tá aqui nessa sala, não, né? Só eu e o Washington, né? Então, mas lá no jogo tava só você e o Washington na apresentação, lá no grupo. Não, o William tá lá também, prof, no final. Tem o William? Mas o William não faz sua aula, eu acho. Então deve ser isso. Em todo caso, eu vou anotar aqui o William, depois eu vou conferir direitinho se ele tá na lista ou não. Rafael Melo Luz, o nome dele. Mas ele não tá aqui na sua aula, eu tô vendo aqui nas pessoas. Tá. Tá bom. Beleza, eu fiz uma apresentação mesmo, prof, uma apresentação de PowerPoint para fazer a sua aula, peraí. Tá. O Washington, ele começou a trabalhar à noite, tá, prof? Então, às vezes, ele não consegue aparecer. Eu vou ter que incluir o som, porque o meu é de piano tile, o nosso jogo. Eu vou mostrar primeiro a apresentação que eu fiz e depois que a gente fez, e depois eu mostro para você o jogo em si, tá? Então, matemática aplicada ao Tox Jogan. Tox Jogan é um jogo inspirado nesse estilo de jogo que chama Piano Tile, né? Que são simplesmente blocos coloridos que passam numa sequência que emitem no caso, o Jogan, ele é um dos elementos dos ritos de matriz africana, né? Ele é a pessoa responsável por tocar os guns, né? Por tocar os orixás que são os tambores. São 3 orixás, cada um é um tambor. Eles são vivos, esses tambores. E aí eu resolvi pegar o Tai para fazer esse sincretismo não, né? Essa adaptação para tambores, em vez de ser piano, é tambor, né? E aí a primeira música que a gente tem, a única música que a gente tem no protótipo é o Ijexá, que é uma música inicial para os ritos de matriz africana. Então ele é bem simples, mas ele é completamente feito por matemática. Não tem nada aqui que é feito e criado por um sprite além só da barrinha. O resto é tudo matemática mesmo, Flávio. Então foi o que a gente usou, né? O que a gente começou a usar foi o sistema de coordenadas. Cada sistema de Android possui uma grande variedade de tamanhos de tela. Assim, a gente teve que fazer uma conta para todo tamanho de tela ser responsivo ali. Então, quer dizer que a conta faz com que a nossa screen, X e Y, se adapte a qualquer plataforma de Android. Porque ele nunca é um sprite fechado. Ele sempre se adapta porque ele é um cálculo matemático, né? Então, ele se adapta por conta disso.
Tá, mas você escreve alguma fórmula para isso ou é o comando que faz isso? Na verdade, só é uma fórmula. Na verdade, o jogo todo é uma fórmula. Não tem nada que é... A única coisa que você vai ver que é uma coisa é a tinta que a gente usou para fazer esses elementos. Só que esses elementos são sprites tirados do lib de sprites não, né? São formas, que são elipses, né? Tiradas do lib DBX, só que essas elipses são calculadas com o formato da tela. É isso, tipo assim, ela vai aparecer de acordo com a tela que vai estar abrindo. Se abrir uma tela grande, ela vai abrir daquele jeito. Se abrir uma tela pequena, vai abrir uma elipse menor. Depende do celular que tá, né? Então, as fileiras e tamanhos do pad, a fileira é assim, o tamanho que a gente fez o cálculo foi a fileira sobre 4. Então, a fileira, tipo, a fileira em horizontal sobre 4. Então, o tamanho dessa elipse sempre será a fileira sobre 4, independente do tamanho da tela que vier. Então, ela se adapta a esse cálculo que é fileira sobre 4. Então, ele pega a tela na horizontal e divide por 4. A altura é a mesma coisa, ele pega a fileira e divide por 4, tirando exatamente a base, que onde vem esse pelo inicial, né? Quando você bate na tecla aí, ele começa a rodar o jogo e aí some esse bannerzinho, que é o início do jogo, né? Aí, então, vamos lá. A posição X dos pads é variável, pois elas desceram na tela enquanto o tempo passa. Então, assim, a posição XY é recalculada toda hora da fileira, porque ela é uma coisa que desce. Então, ela é um cálculo matemático, né? A própria fileira desce no cálculo matemático. Eu tô indo rápido para não estourar o tempo, tá, prof? Não, pode ir, tranquilo. Tá, também temos o tamanho da imagem inicial, que é o tamanho da tela. Também o tamanho da imagem, ele é bem... A resolução dele é grande por conta do quê? Porque ele vai se adaptar ao tamanho do celular que vai abrir também. Então, a gente conseguiu chegar a um cálculo que é a posição X e o 0, e o tamanho da imagem dividido por 6, né? Tipo, dividido por 6 aqui, como se você fosse pegar a tela e dividir por 6. Então, ele sempre vai posicionar nessa forma na tela. Isso também é um cálculo também. O sistema de coordenada para você fazer imagem, prof, no Android app, ele começa com o eixo 0 no plano dessa forma, com o 0 e 0 ali. Só que na hora de você fazer a coordenada do toque na tela, o elemento de tocar na tela do celular, a coordenada é aí, é ao contrário, entendeu? Então, para fazer o elemento, ele usa isso, e para fazer os toques na tela, ele usa isso. E aí, em Y, nós pegamos o tamanho T da tela e subtraímos o ponto do touch. Então, quer dizer, a gente sempre pega o touch, o toque, o ponto Y menos o Y do tambor. Aí, menos o Y da tela. Aí ele consegue pegar no meio do tamborzinho. Então, é uma adaptação para reconhecer o toque ali. Para ele reconhecer o toque naquele lugar. Porque é um negócio que desce, né? Ele tem que ficar calculando, porque você pode apertar em cima ou embaixo ou no meio, entendeu? Sim. Então, o cálculo tem que acompanhar o padzinho, porque ele só vai saber se você estiver no ponto certo do Y. Tá. Aí aqui, tipo, a coisa do vetor que a gente fez, porque não é que é um cálculo de vetor isso que a gente está fazendo, mas de certa forma é um cálculo de vetor na relação de x e y, né? Num plano cartesiano R2. Então, aí é meio que o que a gente já aprendeu desde o começo, né? Que é uma explicação do que é o vetor e do que é o módulo do vetor, né? Então, isso a gente já tinha visto. Aqui vem o tal do cálculo que eu estou falando para o senhor, ó. Aqui, ó, tem primeiro essa partezinha aqui, ó. Eu já vou abrir o código se não estiver dando para ver direito. Então, assim, ó, ele pega o cortou aí, desculpa, manda. Cortou tá ouvindo, a sua prof? voz aí. Agora acho que voltou. Então, esse bat.draw, ele está puxando o texto inicial, a textura inicial, que é o bannerzinho, né? Aí ele coloca no 0, como eu falei para você, 0x, porque o 0 da imagem é esse, 0 de imagem é aqui, né?
E 0 de touch é 1 e 0 da imagem é outra. É invertido os negócios. Então, aqui, ó, ele pega o 0x, que é lá na ponta, ele pega o y. Como é que vai se posicionar essa imagem aí? Ele vai pegar essa variável tambor h, que é a altura do tamborzinho, da elipse, né? Dividido por 6, e aí ele coloca nesse y, né? Que no caso assim, ele vai centralizar sempre na altura de um tamborzinho dividido por 6. Então, é nesse meio, que seria assim, pegar o tambor, dividir por 6 e coloca no meio. É esse ponto que ele vai pegar, vai deixar o meu banner, quando abre a tela. E a constante de screen x. Por que eu preciso fazer o screen x e não dar um tamanho para ele? Exatamente porque eu quero que ele sempre abra do tamanho da tela que eu estou usando. Se eu estiver usando um tablet, ele vai abrir naquele x. Se eu estiver usando um iPhone, um iPhone não, porque não tem para iPhone o meu, é Android, né? Esse jogo é Android. Se eu estiver usando sei lá, um J2, vai abrir naquele tamanho do J2, porque ele não é fixo, ele é sempre screen x, ele é, né, screen x. E aí ele pega o tambor, a altura do meu banner é o tamanho do tambor dividido por 1,5. Então ele pega um pouquinho menor do que o tambor, é o tamanho que deu certo. Na verdade, eu poderia aumentar esse negócio também, né? Aqui embaixo, ele está posicionando o formato ele está pegando... Porque, assim, ele está pegando a constante da velocidade atual e alimentando a minha fonte. E aqui embaixo, ele está fazendo a fonte. A fonte você vai ver o jogo funcionando, a fonte ela vai aumentando, ela vai incrementando um número, conforme vai descendo os meus pads, né? Então, quer dizer, vai incrementando uma velocidade e aí a velocidade vai aparecendo na tela. Deixa eu mostrar ele funcionando. Mas essa velocidade constante inicial, você que define também ou não? Não, a velocidade inicial, ela começa aqui, ó. Tipo, começa aqui nesse 8. 8F é float, né? Ele começa nesse 8F. Se eu colocar menos, ele vai começar nesse 8F. Só que ele pega essa velocidade inicial, ele incrementa num delta que ele vai somando a velocidade. Então, ele vai sempre aumentar, entendeu? A velocidade vai aumentando, vai ficando mais rápido. Conforme vai o tempo. Então, vai passando os pads, ele pega o tamanho do pad e multiplica no tempo total. E aí ele vai aumentando a velocidade. Conforme vai passando o pad, entendeu? Quanto mais pad passar, mais rápido fica o meu jogo. Sim, então, ele é muito rápido. No final, eu só consegui fazer 20 pontos no meu próprio jogo, porque eu acho que eu deixei ele rápido demais. Mas, a coisa é essa, ó, prof. Se eu quiser aumentar o meu banner, eu mexo aqui, por exemplo. Mas é uma coisa que eu já tinha definido, por exemplo, 8.8, por exemplo. Definido daquele jeito legal. Então, o Fê me ajudou a colocar ele no desktop aqui, porque eu só estava no emulador do celular, mas demora muito. Porque é como se ele fosse abrir um celular dentro do meu computador, né? Ó, tá vendo? Eu aumentei para 1.8, ele cresceu um pouquinho, mas ele fica distorcido. Então, um 6 tá melhor, por exemplo. Tem que pausar e coisar. Aí agora, ó, tá vendo? Ele diminui aqui. Então, é sempre um cálculo matemático. O tamanho, ele não é fixo, ele não é em pixel fixo. Ele é um cálculo matemático que vai sempre de acordo com a tela que você está abrindo naquele momento. A velocidade, a pontuação é essa e a velocidade é essa. Então, ela vai fazendo o quê? Ela vai pegando o tamanho desse pad e aumentando, incrementando a velocidade. Então, vai ficando mais rápido o negócio. Quando eu clico aqui, ó, aí vem. Essa animação em vermelho um cálculo. Deixa eu mostrar aqui. Eu errei. Ela também é um cálculo. Deixa eu só catar ela aqui, que eu vou lembrar que está em fileira. Aqui, ó. Em fileira. Aqui. A animação ela é assim, prof. Ela vem do ponto... Aqui, ó. Ela está calculada aqui. Ela vem do ponto esquerdo do meu Y e desce para baixo. Ela desce para baixo. Então, eu consigo também mudar a velocidade que essa animação acontece. Porque ela vai fazendo esse mais, ela vai incrementando a... Por quê? Porque acontece, né, prof? O meu tamborzinho vai descendo. Só que a animação tem que acompanhar essa velocidade que ele desce.
Então, ele tem que multiplicar com o tempo que ele desce. Então, quer dizer, a animação ela vai acompanhar o tempo que desce o tamborzinho. Quer dizer, assim, ó, eu vou colocar menor aqui, eu vou colocar animação, eu vou colocar uma animação bem lerda para o senhor ver aqui, ó. 0 é ponto, né? Eu tô em ponto. E eu vou colocar a animação descendo bem devagarzinho. Mas ela sempre vai acompanhar o meu negócio. Isso que é o legal. Porque ela vai fazer o mais aqui, né? Opa, eu acho que eu... Ah, tá. Inverti os números, por isso que tava dando ruim. 0. Ah, certo. Não, gente. Ctrl Z. Um número coisado, só que não tá dando. Um número menor. Vou colocar 1, porque já vai dar para ver o efeito. O inteiro, talvez, o número 1? O inteiro. Ele não tá dando inteiro, porque é inteiro. Na verdade, é isso. É um float, só que ele não tá... Eu teria que colocar... ele tá... Aqui ele é inteiro. O time é float. Eu poderia colocar, às vezes, alguma coisa quebrada. Mas vamos... Quando ele é float, ele pode ser quebrado, né? Tá. Vamos ver ele funcionando direito, para o senhor ver a animação acontecendo aqui na velocidade que a gente calculou. Stop, vamos lá, filho, stop out. Foi. Acho que agora vai. Então a animação, opa, é aquilo que desce daqui para lá. É uma bola igualzinha a essa, só que ela vai também incrementando o tempo para poder... Ó, agora ela tá bem devagar. Mas ela vai no ponto certinho. Por que ela vai no ponto certinho? Porque ela acompanha o time. Ela vai no ponto certinho, só que agora ela está extremamente lerda, porque eu diminuí a velocidade dela aqui, né? Mas a gente calculou que era interessante deixar a velocidade 5 para dar certo o efeito dela descer automaticamente junto com o coisa, né? Com o tamborzinho. Mas como ela é o próprio time do tambor, e esse time ele vem multiplicando na velocidade constante, ela com certeza sempre acompanhará o tambor. Então ela nunca vai vir no lugar errado, né? Porque ela acompanha o y da altura do tambor. Que mais que dá para mostrar de matemática? Vamos ver lá na minha apresentação, que eu já tinha organizado. Que meio que o jogo inteiro é uma matemática, né? Então aqui eu coloco a velocidade que é 8, né? Ele vai incrementando essa velocidade. Aqui eu estou explicitando que é, né, width age, e aqui é o tamanho da elipse. Como eu calculei essa elipse, né? Eu peguei esse tamanho da correta. Como assim correta? A cor verde é a cor correta. Então eu dei o nome para essa cor de cor correta. E ela abre no tambor width, no Y. O Y, ele começa como ele começa da imagem, a imagem ela é do toque aqui, né? Então o Y é aqui, a ponta do Y é aqui. Então ele aparece no Y, no tambor width e no tambor head. Então ele abre sempre nessas bolinhas certinho, por causa da cor verde sempre vai abrir na cor correta certinha dessas bolinhas, né? Que mais? Das elipses. Aqui tá, que eu já tinha mostrado, que é o shape. Então é esse shape render que traz essa elipse pra gente, né? A elipse ela vem no shape render. Essa é a parte da biblioteca que traz essa elipse, esse elemento elipse. Né? Ele já está pronto, essa curvatura. Tudo. A elipse existe. É como a elipse em qualquer outro... Nas programações, normalmente esses shapes primários, tipo retângulo, elipse, círculo, eles já existem dentro da programação. Né? Tipo, eles já têm uma coisa na cabeça enfim, nas bibliotecas ou na programação que existam esses elipses, né? Então, é assim em Python, em JavaScript, em Java. E nesse caso que a gente está usando a biblioteca libdbx, é assim que a gente puxa a elipse, né? Shape render, ponto elipse. Aí a gente puxa uma elipse. Eu escolhi puxar a elipse, mas o piano tile é um retângulo. Então, eu tive que adaptar todo o meu jogo para um círculo, né? Porque um tambor ele é mais redondo do que um retângulo. Então, eu quis fazer ele mais redondinho, né? Que mais? Aqui, ó, prof. Aqui como é que ela vem, que ela aparece na animação aqui. Então, ela é a posição vezes
o tamanho, a posição X, né? Ela é a posição vezes o widget do tambor, mais aí vem uma tamanho do tambor menos a animação, porque a animação ela vai descer do ponto ao contrário, né? A animação ela vai descer desse ponto do widget. Então ele tem que tirar o tamanho dele, porque a animação desce daqui. Então eu tenho que subtrair o tamanho dele para a animação descer daqui, não daqui, por exemplo, né? E aí ela vai incrementando em cima, por cima desse tambor. Então ela é uma outra elipse que eu jogo aqui em cima, né? E aqui, quando erra, aí tem uma cor errada, que é a cor cinza, ela aparece onde errou, onde que o toque do celular encostou errado, né? Tá. E aqui eu tinha mostrado, né? Então, o y menos a velocidade, então ele vai tipo... Ele vai tirando o y, quando ele desce, ele incrementa o y, ele vai retornando aqui. Então, se o y foi menor que 0, ele retorna ele incrementa a velocidade. Se não, ele retorna por um erro, que no caso eu errei, né? Aí ele para o meu jogo. Então, quer dizer, isso aqui é o que dá. Ou ele volta a velocidade, ele incrementa a velocidade, ou ele para no erro. Então, o erro ele tem uma função e o retorno ele tem outra função. E aqui a gente usa um cálculo de matemática booleana, o AND, né? Então, são as condições booleanas, ou isso e isso, né? Então, tem que acontecer o tempo y ser maior ou igual a y e o tempo y tem que ser menor ou igual a y mais constante, para acontecer o toque no celular na tela, né? Então, isso aqui só para saber que a gente também usa o cálculo booleano para acontecer e para fazer as operações aqui. O que mais que dá para mostrar de matemática? Só um outro exemplo que a gente pode ilustrar aqui é como foi feita a música. Então, a música é uma coisa bem interessante. Ela não é necessariamente um cálculo matemático, só que, de certa forma, é legal mostrar, né? Porque... Eu ia perguntar sobre isso. Como é que foi? Cada toque do Ijexá, né, é um atabaque. Esses C, D, G e H são toques de atabaque. São 4 toques de atabaque. E aqui é o agogô, né? Que é o tem, né? O agogô vem no A e B. Tem um agogô mais grave e o mais agudo, né? Então, como é que eu organizei isso? Eu peguei as letras, o agogô é o G e D, enfim. Aqui, ó. O agogô é o G e o H, e os atabaques são esses aqui, ó. Esses iniciais. Então, como eu coloquei, ó. É tan, tan, tan. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar... Aí eu fiz uma variável chamada compasso. E então, esse compasso vai fazer o seguinte, ele vai pular esse espaço e vai entender o outro som aqui. E aí ele seta esses sons que estão gravados em wave, em música. Então, ele vai, cada tamborzinho vai ser setado num áudiozinho. E isso aqui é um TXT, é um arquivo de texto que é lido num espaço do tempo. Então, assim, a música que eu colocar aqui, eu posso colocar mais músicas além dessa. Posso colocar várias músicas em TXT. Ele vai escolher uma música aleatória, que está lá no meu arquivo, para abrir o jogo, vai colocar .txt e vai ler, ó, ele vai ler aqui, ó, string, ele vai ler o meu arquivo TXT, né? Ele vai ler esse espaço como o lance é um array de compasso. Esse espaço ele é lido como a pausa da minha, tipo assim, quando não tem tambor passando. É um silêncio, né? É um silêncio, porque aqui ele é um silêncio, né? É para ele saber que existe um ritmo. Então eu consigo colocar um pianinho aqui e tocar uma música de Natal, qualquer música, na verdade. É só eu fazer a sequência das notas, né? Sim. Entendi, legal, hein? Legal. Maior, eu posso deixar 2 espaços por aí, entendeu? Sim. Tipo assim, se eu fosse trabalhar com compasso mesmo. Então, dessa forma que eu fiz para poder ele ler esse TXTzinho aí com os áudiozinhos que são puxados aqui desses waves, que são gravações
dos instrumentos musicais, né? É isso, prof. A matemática, Legal. ela, na verdade, tá em todo o jogo em si, porque ele tem que ser responsivo à tela, né? Então, tudo foi organizado com cálculo mesmo. É isso. Muito bom, Amanda. Legal. Muito bom. Agradeço aí a apresentação. Imagina, desculpa, tinha médico exatamente esse horário, aí não podia desmarcar porque eu tenho que pegar o remédio com a receita dele. Então eu tive que entrar atrasada, tá, prof? Mas Desculpa. deu certo, tudo Deu bem. certo. É só você, o Washington e o William, que eu acho que não está na minha Isso. aula, mas eu vou conferir. O Washington Damascena, o William Rafael Melo Luz, mas eu acho que o William não tá na aula do senhor, eu acho que é só o Washington que tá. Tá bom. Então, ok, Amanda, obrigado. Tá certo, muito obrigada. E aí eu pulei alguns grupos que eu chamei, o pessoal não estava, né? Eu não sei se alguém chegou aí. Tem mais alguém que preparou a apresentação, pessoal? Porque eu chamei uns grupos e o pessoal não estava. Por exemplo, Infector Shooter. Ele pediu para deixar para o final, né? Então pode ser Infector Shooter. Anthony, Bruno, Maiara, Pamela e Rodrigo, é isso? Professor, Oi. eu sou do Infector Shooter e eu não tô conseguindo rodar no computador, cara. A minha internet fixa aqui, o Wi-Fi tá terrível. Eu tô conseguindo usar só o 3G. Aí compromete a apresentação, né? Eu não consigo apresentar no computador. O que eu consigo explicar assim no jogo, né? A plataforma que a gente usou é a mesma que a maioria usou, a biblioteca LibGDX. Tá. Então, todo o sistema de colisão, de verificação de coordenada e a parte de posicionamento é semelhante dos outros. Até a parte, teve um colega que falou, o meu tem ali uma parte que verifica a largura da tela somado com a largura do asset. Se tiver fora da tela, ele posiciona do outro lado. O nosso também funciona da mesma forma. Sim. O que talvez seja interessante do nosso jogo, que foge disso, que é a única coisa que vai, em termos matemáticos, vai fugir disso, é o sistema de pontuação. O nosso jogo funciona da... Oi? Tá, não, pode continuar, desculpa. Então, o nosso jogo é assim, a gente tem um jogo onde nascem 40 vírus espalhados pela tela, todos caminham em posições aleatórias, e aí tem um herói, vamos dizer assim, que é o sistema imunológico, que vai atirando células lá para matar eles. Ele tem a pontuação começa zerada, né? Mas ele tem um multiplicador dessa pontuação. Assim que começa, ela está em 30. E ela vai decrescendo segundo a segundo. Um segundo inteiro decresce esse multiplicador em 30, em 1. Então, depois de um segundo ele está em 29 e assim vai. O que acontece? Se a pessoa demorar muito para matar esses 40 vírus, chega uma hora que esse multiplicador está negativo. Ele começa a decrescer da pontuação que a pessoa já tem. Entendeu? Entendi. Aí, assim, fica de qualquer forma, o jogo só acaba quando a pessoa conseguiu matar todos os 40 vírus. Não tem assim, uma deadline, tá? Mas a pessoa, obrigatoriamente, ela vai ter que correr contra o tempo o mais rápido possível para conseguir chegar na pontuação 0 ou positivo. E depois disso, a pessoa ainda, em outras partidas, ela vai lutando para conseguir chegar numa pontuação maior. Torna até que bem legal, assim, fica bem competitivo. Essa parte mais, para ser sincero, mais matemática que tem no jogo. O jogo faltar na simplicidade assim da mecânica, né? Sim. A biblioteca faz quase que tudo sozinho, né? Esses movimentos aleatórios que você falou aí, é alguma coisa que já está na biblioteca? Porque
Não é um axioma de escolha, alguma coisa já vem determinada, é aleatório até certo ponto, né? Porque Então, é que ele existe tem algum comando. um método randômico, né? Que você seleciona. Então, ele vai adicionando um pixel a cada milissegundo, que a gente vai adicionando vai ajustando para ver o quão rápido ele vai, ou você pode adicionar por velocidade mesmo, que na biblioteca ela adiciona a velocidade em si. Eu optei por saltos de pixels se não me engano, a cada 100 milissegundos. Tem uma Sim, mas fração. em que direção o Mas trajeto não, a direção é randômica. Você tem um método randômico na biblioteca. na biblioteca? Sim, tá. Aí ela te dá, provavelmente deve ser do 255. Peraí, como é que era? Eu vi isso no segundo semestre. Eu não lembro exatamente como que faz. Era 255 sobre. Tinha um método mais específico para fazer na mão mesmo, assim, sem usar a biblioteca. Mas no caso aqui eu usei a biblioteca, ela já tem um método pronto já. Já foi suficiente para você, né? Porque ela sabia perfeito a função que precisava, né? Aí, além disso, foi a questão de posicionamento. A biblioteca ela já tem muita coisa de física pronta, assim, deslocamento, velocidade. Você seta a velocidade que você quer, sabe? Eu quero 1000 de velocidade. Aí você vê que tá rápido demais, você tira um pouco e aí ela faz tudo sozinha. Ela não. A gente acaba. Ela cria uma camada de abstração muito grande. Então, eu meio que não sei nem muito o que expor. Mas eu tinha feito uma apresentaçãozinha um pouco melhor mostrando o porquê disso tudo, mas eu não consigo entrar no computador agora. Não assim. Você quer marcar um outro dia que você possa fazer isso? Pode ser no dia da prova, que é no dia da prova, fica ruim. Se você conseguir entrar um pouco antes do horário da prova, será que você consegue? Eu acredito que eu consiga, assim, bem pouco mesmo, mas eu acho que eu tento, porque eu saio de trabalho às 6. Mas, assim, depende, porque São Paulo é louco. Fica apertado. Tem dia que não. A gente pode ver, de repente. Deixa eu pensar aqui, eu também tenho aula todo dia, cara. Terça, quarta, quinta. Difícil. Sexta-feira, às 19 horas. Vocês vão ter prova, alguma coisa? Oi? Na sexta eu tenho matemática discreta e a professora Carlota é bem certinha com o horário. Sim. Então não sei. Era só de sábado, ela passou para sexta. Agora eu tô conseguindo fazer. Tá. O grupo do Gleidson aí, do Kids, falou que prefere fazer sexta por algum motivo, né? Também não sei, vou ver com ele. Tá, Bruno, então, não sei também. Quando você trabalha durante o dia, à noite tem as aulas, eu também tenho as aulas. Na segunda que vem, De repente, depois da prova. Ou depois da prova, eu vou tentar ver com o pessoal lá, passar um pouquinho mais cedo e dar uma corridinha ali no trânsito, tentar chegar um pouco antes, eu chamo você, se puder. Tá bom, vamos ver, senão fica para depois da prova, então. Você falar um pouco mais, organizar aí melhor, tá bom? Pode ser. Tudo bem, Bruno? Tá bom. Então, e agora, aqui mais o pessoal aqui, deixa eu ver. Gleidson que tá... O Michael não fez a parte... Tá bom, o Gleidson. Então, Ô, Gleidson, pode ser depois da prova, então, na segunda? Que aí a gente já vai se... Então, ótimo. Então, tanto para o grupo do Infecto Shooter, como Kids Against Virus, né? Então, a gente fala sobre isso na segunda-feira que vem, depois da prova. Bom? Mais alguém, pessoal? Eu chamei, já chamei todos aqui. Só que teve, né, pessoal que não apresentou por um motivo ou outro. Pessoal, então tá bom. A gente já estourou aí o tempo em alguns minutos.
Qualquer coisa que alguém queira falar com respeito a essa apresentação, eu já tive ótimas apresentações aqui, tá? Sou da Amanda, Herbert, Johnny, Fernando aí, o Leonardo, né? E o Rafael, o Marcos, tá. Tombi Runner, já foi ótimo. Aí teve um pessoal pendente aí, a gente pode conversar sobre isso na próxima segunda-feira, depois da prova, então, tá? A prova começa às 19 horas. Ok? Muito obrigado, pessoal, pelas apresentações aí, o que vocês organizaram. Grato mesmo. E até semana que vem. Estudem, hein? Pode deixar, prof. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.